Porque depois tem a pauta do conselheiro para o primeiro evento, consta do seguinte: eleição de membros da mesa diretora, eleição de presidente da mesa diretora, eleição do secretário-geral, eleição, entre aspas, do superintendente do Conselho Municipal de Saúde, fecha aspas, definição e deliberação sobre a produção de cada cargo. E ainda a pauta do Conselho Canavese sobre a aprovação das comissões obrigatórias e proposta de mudança no horário das comissões do Conselho Municipal de Saúde. Com relação, Paulo, a essa pauta de mesa diretora, comissão executiva, etc., os conselheiros foram informados do que se trata disso, de como é que... Nós tivemos uma reunião, inclusive, só para regularização do conselho, né? Isso foi deliberado aqui, montada a comissão, você se lembra disso? E nós fizemos a reunião e chegamos a algumas conclusões. Passei um e-mail dizendo quais foram as conclusões que nós chegamos naquela reunião. No então momento, aí estamos trazendo que os conselheiros serão convidados a se manifestar se forem suficientemente esclarecidos. Eu até gostaria, se fosse, acho que isso já foi aprovado naquela reunião. Na reunião onde nós falamos sobre a regularização, necessidade de regularização do Conselho, para adequação dele ao regimento interno, isso já foi esclarecido. Inclusive, nós montamos uma comissão que foi aprovada aqui pelo Pleno para se fazer isso. Eu só quero fazer um encaminhamento. Eu gostaria de pedir um recesso nessa reunião de 10 minutos, só 10 minutos, para que os segmentos dos usuários votassem, se reunissem o segmento dos usuários à parte, o segmento do gestor e prestador de serviço e o segmento dos profissionais de saúde, para que em 10 minutos eles elegessem os seus representantes da mesa. Conselho Estadual. Tá bom, cada vez no fim dessa apresentação, quando for a apresentação da pauta dos conselheiros, nós faremos esse recesso de 10 minutos para que você faça... Qual o item entra agora O item agora é do programa de STAs sobre o André, do Pacto de Indicadores de 2014. Essa questão das STAs, a gente teve, fizemos até uma reunião prévia. Existem várias questões que vão ser suscitadas. Então aí, Então, a gente queria fazer o seguinte, eu não sei quem me acompanha nisso, a gente queria pedir a inversão dessa pauta para que primeiro houvesse a deliberação a respeito do item do segmento do usuário. É que eu vi um nome aqui em cima. Você acompanha? Oh, Jesus, hoje é tesouro. Vou colocar em votação quem acompanha. A gente queria votar primeiro a respeito da composição da mesa, para saber quem, se nós vamos votar agora a composição da mesa ou se vamos falar sobre o DST Arts, que é muito importante, a gente precisa ter mais atenção. Eu tenho um questionamento. Não, esse aqui não assina. O conselheiro pode elaborar uma pauta para a reunião? Pode. Então nós somos 10 conselheiros, e na reunião todo mundo faz uma pauta e as coisas que É um item de pauta, Roberto, é um item de pauta, não é a pauta, é um item. Aqui está o item da pauta, mas um conselheiro. Não. Tem vários itens aí, inclusive tem alguns itens que eu inscrevi, né? São itens que eu pedi a inscrição, mas o conselheiro Canavese pediu a inscrição de outros itens, o conselheiro Salmado também escreveu alguns outros itens, e aí então existe essa pauta com todos esses itens. Por isso a importância da formação da mesa. Eu até concordo com a importância. Nós queríamos saber quem são os elementos que concorrem, por que a pauta é feita pelo Benevento e não pelo... Não, a pauta não é feita pelo Benevento, senhor Roberto, mas o senhor está enganado. A pauta os conselheiros têm direito de pedir a inscrição de itens em pauta. Né? Então eu tenho, por exemplo, alguma coisa que eu quero trazer para o conselho, eu solicito a inclusão desse item. E cada conselheiro pode pedir a inclusão de itens na pauta. Então o que aparece aí para o senhor são os itens que foram solicitados, cuja inclusão foi solicitada. Isso é um pedido que o doutor Salmado manda para a gente, para ver se nós temos, se a gente vai querer colocar alguma coisa. Então, por esse motivo que a gente se manifesta, Roberto, é uma solicitação do secretário executivo. Então ele pede para que a gente faça não que faça a pauta, mas que a gente sugira itens, né?
Mas eu estou expressando. Se não tiver previsto, falta do conselheiro eleito. Eleição do quadro dele, Então, orienta o professor Almada. Orienta, sim, então, o professor Almada a colocar sugestões. Né? E da Márcia Vidosky, do fórum, que, devido à ação com moradores de rua dessa secretaria, não poderei comparecer à reunião do dia 18 de 12, assim como a suplente Lúcia Borges. Está a caminho de Brasília nesse instante para formalizar alguns convênios com o Ministério da Saúde. E ele pediu. Mas ele precisa constar em ata que a mudança de endereço. Solicita a mudança de endereço da construção da unidade especializada em saúde, CAPS AD, que estava previsto funcionar ali na Avenida Paraíso, esquina com a escolha de linha 1, que é onde funcionou a Faculdade de Serviço Social, né? Lá vai ser outra coisa, lá vai ser uma unidade de referência de idoso. Então, mas estava previsto para ser lá o CAPS AD, que está ocupando um espaço alugado. Então, essa mudança será para a Rua dos Castores, onde está sendo construída, finalizada a unidade de pronto atendimento à UPA. Então, os conselheiros aprovam então essa mudança. Não? Que eu saiba, não pode, eu tenho que buscar a lei, tá? Explica melhor o que é. É que eu teria que buscar nos livros de registro, mas não pode haver uma mudança do CAPS assim. Ontem a gente conversou sobre isso. Teria que puxar porque a gente começou a conversar, mas não ficou de dar andamento, porque ele teria que trazer alguns livros de registro com leis apropriadas explicando o porquê. Para não cometer nenhum erro, eu preferiria que tivesse dando uma olhada e analisada para não ocorrer erro nenhum. A lei que ela se refere deve ser. Por isso que eu digo, eu não quero falar sem aquela saber. que determina como vai ser fisicamente a instalação. É isso, né? Isso está previsto nesse projeto. Ontem estava sendo discutido com a doutora Esther, inclusive, que o CAPS e o CAPS AD não podem ficar no mesmo espaço. Isso. Tá? Isso está previsto e está contemplado nesta mudança. Mas isso tem projeto disso? Eu não tenho esse projeto em mãos. Precisaria do projeto? Precisa de um projeto justamente porque existem algumas regras que regem a instalação de um CAPS. Então eu acho que o Conselho deveria estar a par do projeto primeiro. Se está tudo ok, ótimo. Eu não sei o prazo, mas eu tenho que ir. Se tá, tem que ter. Mas se colocar funcionalmente, Tem que ter o projeto. Se for necessário, a gente faz uma convocação extraordinária só para isso. Então, ele dá o prazo. Só para a gente se inteirar dessa situação, que eu mesmo não sabia Eu não consegui ler o disso. Eu restante. não sabia disso. Eu nem sei. Você está sabendo? Você sabia, mas eu não sabia. pois é, mas isso... Como você... Não, você sabia dessa questão da... sim. Eu não sabia disso. Bom, eu acho que os técnicos da Secretaria são competentes na realização dos projetos, né? O próprio Ministério não aprovaria se não tivesse dentro dessa... O projeto está aprovado, né? A mudança de endereço é por questão financeira aí, então... E até se deixar de pagar aluguel Deixar de pagar aluguel, e o projeto está pronto. Eu só acho o seguinte, Renato, se isso veio para o Conselho, para a gente deliberar, é porque é importante que o Conselho delibere. Já tem mais fundamentação para poder aprovar alguma coisa. Não mandariam para a gente... Os conselheiros que estão aqui presentes, nós temos um número regular de conselheiros aqui presentes. Tem algum questionamento a fazer sobre este assunto? Eu só quero questionar a ausência do projeto, né, porque foi suscitado aqui que haveria alguma possibilidade de adequação. A Cleusa tem alguma informação sobre esse projeto? Na verdade, olha, eu desconheço do Ministério da Saúde protocolos, tá certo? que não sigam as regras da lei. Não, assim. Na verdade, o gestor do município é o responsável para manter os equipamentos de saúde, certo?
espaço físico vai ser melhor ainda do que tem. Certo? Então o serviço não vai mudar, os técnicos serão os mesmos, só vai mudar o endereço. É como se a gente mudasse para o mesmo município com uma casa nova. Entendeu? Então, Nós vamos colocar em votação. acho que põe em votação. Né? Votação. Porque, na verdade, o município não está deixando de dar o atendimento. Tá certo? Ele está dando acesso, ele está melhorando as condições dos pacientes, entendeu? Então eu não vejo nem voto sobre isso. Senhores conselheiros, Está excluindo a unidade. eu vou propor a seguinte votação. O Jairo propõe a mudança de endereço, então, ele está em Brasília, nesse tempo, ele me ligou de manhã, estava viajando para Brasília. Depois tentei falar com ele, já estava em viagem. E, então, a proposta é votarmos essa mudança e o Jairo vem, numa próxima reunião, detalhar essa planta ou esse Eu queria fazer um encaminhamento. O meu encaminhamento seria o seguinte, seria pela aprovação da mudança do endereço, com observação de que se essa mudança não fere nenhum dispositivo legal do SUS. Então, porque assim já adianta, né? E ao mesmo tempo já fica amarrado, se vocês concordarem, fica essa ressalva, então, para não termos que voltar, porque agora é só o ano que vem, né? Então, eu faria isso, né? E outra coisa, viu? Então vamos colocar em votação. Para o Jair, quando ele trouxer alguma coisa para o conselho, ele precisa mandar como item de pauta, porque isso está na pauta. E subsidiar a gente também, né? Eu acho que ele deu a pauta. Mas pode incluir, Paulo, né? Não pode ser eu pedido de deliberar coisa. Pauta. Pauta, você recebeu? Eu não sei. Eu acho que eu peguei, acabei de pegar agora. Eu mandei para todos por e-mail. Mandou, inclusive, então, deixa eu. A bem da verdade é o seguinte, você inclusive questionou se eu tinha alguma coisa. Eu acompanhei todo esse trâmite dos e-mails, porque a gente recebe, é passado para todos. Eu acompanhei, né? Mas eu realmente não me recordo de ter visto isso aqui na pauta. Não está. Mas também então, aprovamos então a proposta mas sabe que sabe o que eu queria dizer? É o seguinte, a gente sabe que tudo na saúde é muito engessado, não é uma crítica, eu estou dizendo em termos, vem lá de cima para baixo, nós temos que acompanhar o tal das portarias, etc. Tal. E às vezes pode surgir algum assunto que é um assunto urgente. Então eu acho que não custa nada a gente colocar isso em pauta, porque é o seguinte, nós estamos querendo aqui ver a coisa funcionar, nós queremos ver a coisa caminhar. Então não teria problema nenhum, não vejo problema. Então eu queria colocar em votação a minha proposta. Eu voto a favor da proposta, não sei se mais alguém vota a favor, então. Eu voto a favor na forma do Canavés explanou. Voto a favor, sem essa retificação, conforme. Perfeito, aprovado. Já deve ser constituída por 2 representantes do segmento usuários, 1 representante do segmento gestor e 1 representante do segmento trabalhadores da saúde. A proposta de consenso foi representante dos usuários, Paulo Benevento e Roberto Canavese, representante do gestor, a Solange, e representante dos profissionais da saúde, Diomar, da Associação dos Dentistas. E o superintendente de Augustinho, que também é representante do segmento usuários, Associação de Bairros. Algum comentário a ser feito? Os conselheiros presentes aprovam esta mesa diretora? Posso, Pois não. eu só gostaria que fosse contado, de acordo com a listagem, aí o número de conselheiros que vão votar, se vão representar a maioria. E segundo, eu acho que deveria essa chapa ser levada a conhecimento de todos os conselheiros, até aqueles que estão no feito, para que eles pudessem opinar.
A maioria é simples, viu, senhor Roberto? Eu concordo A com maioria é ele. simples, e se a contagem seria adequada se fosse maioria qualificada, mas a maioria aqui é simples. Então é maioria dos presentes. Eu só não concordo com a forma como foi colocado. Se a chapa já tivesse mandado para a gente, a eleição fosse em cima daquela chapa, tudo bem, mas uma chapa fosse incluída agora. Quer dizer que nós não temos. A proposta do conselheiro Roberto é a seguinte: ele gostaria de ter tido informação sobre a chapa com antecedência e sugere que os conselheiros também pudessem ter recebido esta chapa com antecedência. Ele Chapa é eleição. Não tem chapa, é eleição. Eu quero dar uma opinião. Você quer falar? Eu quero. Primeiro, por favor, escute até o final. Não é uma chapa, é uma eleição. Segundo, isso está sendo discutido, tentando ser colocado, me corrija, doutor Marcos, se eu estiver errado, já tem uns 3 meses que a gente está vindo. Então, eu acho que daí vai do interesse dos restantes dos conselheiros de se informar também. Porque eu estou ligando toda semana e perguntando onde é que está, porque se tem problema, e se existem soluções, e se depende de uma mesa, e depende de um conselho para estar fiscalizando e elaborando tudo isso, quanto mais se estender, pior vai ser. Me desculpa, senhor Milton, mas isso está em discussão já tem 3 meses. Foi realizada uma reunião, eu acho que as pessoas às vezes não procuram saber. O Conselho aprovou uma reunião de regularização, uma reunião de uma comissão de regularização. O senhor não foi na reunião, mas houve uma reunião de regularização do 3 de Conselho. outubro. E dentro dessa reunião nós discutimos como seria melhor regularizar à luz do nosso regimento. Então nós entendemos que seria composta uma mesa diretora, como todos os conselhos têm, inclusive o Conselho Estadual de Saúde, o senhor já deve ter conhecimento disso. Então nós precisamos ter uma mesa diretora aqui. Como é que faríamos isso? Os representantes de cada segmento escolhem os seus representantes, não é? E aí, E para isso tem que estar presente. para isso tem que estar presente. E aí, então, o que acontece é que o Pleno delibera a respeito disso em reunião do Conselho. Acabou. Não é? Nós não conhecemos os elementos. Mas quais elementos? Qualquer um. Nós não tivemos condição de formalizar ou formar uma constituição diferente dessa que trouxeram aí. Então, nós vamos Mas o senhor acha que não está adequado? O senhor não adequado. Ok. Então é assim, o que o Paulo quis dizer, eu faço uma ressalva para o Benedetto de que esta comissão foi organizada, fez reuniões, agora o Conselho não foi oficialmente comunicado das decisões das conclusões dessa comissão. Foi? Não foi. Eu comuniquei por e-mail. Não foi. Não Eu foi. comuniquei por e-mail como tem sido feito toda a Todas as comunicação. Quem Inclusive cabia tem fazer um isso? e-mail encaminhado. Quem cabia fazer isso? Não, eu fiz o e-mail comunicando Caberia à formalmente. Secretaria Executiva do Conselho fazer isso. Não recebeu no ponto da... Independente disso, o nosso Ok. regimento interno está sendo Perfeito. desrespeitado. Está sendo desrespeitado. Então nós precisamos tomar uma atitude em relação a isso. Eu O concordo. mais importante é isso. Concordo, inclusive, com o seguinte. Eu já disse anteriormente, mostrei uma proposta de renovação, de revalidação, de reconstituição desse Entendi. regimento Eu interno. entendi. Mas Não é? veja, quem não respeita o regimento que está em vigor hoje, vai respeitar um regimento futuro? Não, essa é uma premissa que você não pode fazer. Não, eu posso fazer, estou autorizado a fazer, porque se hoje a gente não respeita o regimento que nós temos, e não respeitamos não é de hoje, nós não Até respeitamos isso já isso foi há discutido. anos. Isso já Então foi vamos discutido inventar um também. outro regimento para se respeitar também? Não é Eu essa, acho que não o nosso é essa, regimento a é ideia claro, não é essa. Reinaldo. A ideia não é essa. O nosso regimento é bem claro. A ideia é fazer com que você Não, tem que obedecer o regimento vigente. Não é isso? Respeitar os muros que não respeitam. Vamos dar continuidade à pauta, por favor. Então a proposta é, vamos dentro do regimento antigo, muito antigo, tem mais de 20 anos. Mas é vigente. É vigente. É Mas vigente. eu estou falando. Estou falando. O regimento é antigo, é vigente e precisa ser reformado para se adequar às novas necessidades da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde, etc. Mesa diretora, só
Ok, a mesa diretora está A mesa contemplada. diretora vai estar contemplada da mesma forma no próximo regimento. Perfeitamente. Então, a mesa diretora, Uma perguntinha. Essas proposta. pessoas que foram nomeadas é do conhecimento de todas as pessoas do conselho? Cada Então, secretário. essas pessoas pessoas certas, né? São conselheiros. Então, tudo bem. Vocês são A gente manda lá para filho, porque nós estamos lá desde o começo e nunca tivemos um recurso para nós. Representantes indicados pelo segmento usuários. Paulo Benevento e Roberto Talavés. Representante. Quem já vai colocar a votação? Não, tá só apresentando. Só apresentando. Põe depois. Sou representante indicado pelo segmento gestor. Solange. Segmento, representante do segmento Trabalhadores da Saúde, Dr. Leonardo. Eu não sou Leomar, eu chamo Lázaro de Paulo. Lázaro é o Leonardo é Mas não tem importância, não. Não tem importância. Não tem importância. É o Lázaro, Dentistas. da Associação dos Dentistas. O superintendente do segmento usuários também é o Agostinho. Superintendente. Os conselheiros presentes aprovam essa mesa diretora pela maioria. Pela maioria dos presentes. Conforme o regimento. Então, mas eu acho que se os conselheiros querem ser inteirados das coisas, que venham, né? Venham participar da reunião. Nem todos vêm participar da reunião. Item seguinte, eleição do cargo de secretário-geral. Bom, a proposta era que o Reinaldo continuasse como secretário-geral do Conselho. Tá aprovado. Ok. O conselho aprova. Ok. E, muito obrigado. E, essa definição e deliberação das atribuições de cada cargo, isso fica para depois. Porque deve ser detalhista, muita coisa. Comissões obrigatórias, cada vez. Isso poderia ser discutido pela mesa diretora e apresentado a posterior? Olha, só fazer um esclarecimento, então, rapidinho. Essa é a proposta do conselheiro Talavés, que propõe a aprovação das comissões obrigatórias. Acontece o seguinte, você está com a colinha aí, não? É o seguinte, pessoal, não é proposta minha. Nós temos as legislações que falam sobre o Conselho. Temos a 8.142, temos uma resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde e fiz também uma consulta ao Conselho Estadual de Saúde e existe na Lei 8.080 as comissões chamadas obrigatórias. Que é a importância dessas comissões? Às vezes chega essas comissões, como por exemplo, Comissão de Políticas Públicas. Tem esse assunto aí que foi da oncologia. Essa comissão recebe antes o material, conversa e já traz mais ou menos mastigada para o Conselho. A Comissão de Orçamento e Finanças também ela é obrigatória. Quer dizer, então não estou dizendo porque eu quero montar, estou dizendo que é obrigatória. Com a edição, essa comissão é importante, que com a edição da Lei Complementar 141, observa-se muita responsabilidade dos conselhos em relação à parte orçamentária e financeira. Inclusive, nós temos que emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas instituídas. Numa reunião desse tamanho, dificilmente a gente consegue. E nós podemos responder, estive participando em Mauá, Dr. Paulo, com o Dr. Salmazo, a Estela Mar, eu e o senhor Valmir também estava presente, e onde eles bateram muito nessa Lei Complementar 141. Existe um artigo lá, o 46, que nós podemos ter responsabilidade civil e criminalmente. E não precisamos nos assustar. Eles falaram apenas que nós temos que fazer, cumprir o nosso papel. Então, vem aqueles calhamaços, ninguém aqui está duvidando de ninguém. Ninguém tem nada contra ninguém. Pelo contrário, nós somos do mesmo município. Daqui a pouco a gente está se encontrando um com o outro. Mas nós não podemos pegar mais aqueles calhamaços de coisas que vêm para a gente listar ali. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Então,
nessa comissão, tem que se pedir o apoio da dona Rita, que vem explicar. Nós não somos especialistas em áreas de contabilidade. Uma outra comissão, que é obrigatória, é a comissão de informação, comunicação e educação permanente. Educação permanente, até para nós educarmos, eu não queria ser desrespeitoso, eu não queria ser grosso, mas se precisar, eu vou até as últimas consequências. Agora há pouco, nós tivemos dificuldade das pessoas saberem qual o segmento que representavam no conselho. Sabe, isso não pode mais acontecer. Nós não estamos aqui para brincadeira. Nós temos uma missão. Não estou dizendo que a gente está perdendo o nosso tempo, nós estamos doando o nosso tempo. Então, eu vou ter que embarcar hoje à tarde, quando eu podia ir com o meu grupo hoje já viajar. Ora, essa comissão é importante. As pessoas precisam se apropriar do que é o conselho, gente. Às vezes, você faz alguma confusão aqui, e aconteceu muito com um médico que fazia parte aqui do nosso conselho, que ele, todas as vezes que a gente colocava alguma coisa, ele se colocava contra. Então eu acho o seguinte, quero pedir à secretaria, na mesa, quando essas pessoas fizerem as intervenções, é livre, mas se coloque que futuramente nós vamos poder responsabilizar as pessoas por falarem as coisas sem conhecimento. Vocês precisam se apoderar. Eu tenho uma facilidade muito grande, porque desde o começo, como eu conheço o Dr. Salmazo há muitos anos, quando eu resolvi, eu estou iniciando nessa área, mas eu tenho vindo aqui e pedido orientação. Procurei já a dona Cleusa pedindo orientação, Dr. Marcos, outro dia liguei pedindo informações, né? Estive no pronto-socorro conversando com o diretor clínico. A gente precisa ir atrás das informações. Então, comecem a ir atrás. Eu me coloco à disposição, vocês têm um e-mail de todos nós. Eu passo para vocês o que está em vigência. Isso aqui está, inclusive tem alguns erros grassos. Aqui diz que nós somos consultivos. Vai de, doutor Roberto, uma lei federal, ela manda mais do que esse regimento interno? Então, está errado. Aqui diz que nós somos consultivos, nós somos deliberativos. Precisamos mudar isso? Precisamos. Mas precisamos sentar, conversar. Eu quero deixar claro o seguinte, pessoal, ninguém aqui está contra. Vocês podem ver às vezes as minhas posições, como eu sou originário da área de saúde, eu sei das dificuldades que tem. Então, por isso que a gente tem muito comedimento em fazer uma crítica ou não. Então, por favor, se apropriem para as próximas reuniões. A gente se coloca à disposição, eu mando esse material, porque eu também fui atrás, eu não sabia. Nós temos que conhecer. É velho? Mas eu também sou velho, mas funciona ainda. Está aqui, tá? Outra coisa, nós precisamos, pois não, também o regimento interno. Eu estou fazendo um regimento interno, só que é o seguinte, vocês não podem imaginar a dificuldade que nós, senhores da área de direito, nós, da área de saúde, quando a gente começar a escrever, a gente pensa um negócio, daqui a pouco você começa a escrever, daqui a pouco você vê que você não foi aquilo, você não usou o verbo. Então, eu fiz coisa, vou passar para todo mundo, só que é o seguinte, a gente passa os e-mails, ninguém responde, ninguém lê os e-mails. Por favor, se acha que não dá para continuar no conselho, peça o chapéu, deixa as pessoas que realmente queiram participar, tá certo? Tá bom. A parte é o seguinte, o Roberto Canavese deu a ênfase que o conselho é consultivo. Definição, artigo 2º, o conselho é um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador das ações da saúde, no âmbito do Sistema Único da Saúde e do município, tendo como objetivos básicos o estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação da política municipal da saúde. Então ele não é só consultivo, deliberativo e normativo. Artigo 2º da Lei 3.338, de 9 de dezembro de 1993. Uma lei manda mais do que o regimento.
Está falando em mandar mais para o regimento. Então vamos lá, doutor. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Saúde de São Caetano do Sul, com funções consultivas, objetiva fundamentalmente, tal. Então eu estou me referindo à lei municipal, não objetiva. Obrigado. Pois é, nós precisamos, é por isso que eu digo que nós precisamos. O Canavese disse que está preparando o regimento, eu já tenho um preparado também, aliás, mais um exemplo. Vamos fazer o seguinte, ok? Muito bem. Roberto, então como é que fica as comissões? As comissões, então, eu aceito, como a gente está esvaziado já. Então vamos fazer o seguinte, a gente só deixar claro o seguinte, que nós temos que aprovar essas comissões. Agora, cada um que tiver interesse em participar das comissões, eu queria deixar o seguinte também claro. Pessoas que não são dos conselheiros, que queiram participar, queiram contribuir, seriam muito bem-vindas, né? A doutora Esther, a senhora vice-prefeita, a dona Cleusa eu não convido porque a dona Cleusa vai ser intimada a participar, né? Mas qualquer pessoa poderia participar, e para a gente poder fazer dessas comissões ricas, comissões que possam. Eu tive um problema sério aí com relação ao Alphavisa, né? A gente recebeu, quando eu recebi o plano lá, estava escrito que nós, conselheiros, tivemos um treinamento, numa data de tanto a tanto concluída. Nós não tivemos. Então, as comissões podem tratar disso. Desculpa, acho que o São Marcelo já quer falar. Não. Bom, então, as comissões vão ser discutidas em grupo à parte das reuniões do Conselho e depois serão trazidas ao Conselho. Com o próximo item de pauta, o Roberto Canavese, sua proposta de mudança do horário, quer colocar isso ainda hoje? A sociedade civil, ela tem se batido muito na mudança de horário. Elas querem uma participação maior. E elas gostariam de participar mais do Conselho. Só que eles alegam que os horários, não só desse Conselho, como de todos os outros conselhos, eles acabam conflitando, eles têm um horário de trabalho. Então, é uma proposta que a gente está levando em nome da sociedade civil para que haja mudança nesse conselho. De qualquer forma, eu quero deixar claro o seguinte, pelo menos as comissões, nós vamos ter que fazer num horário que as pessoas possam participar, né? Mas a proposta é que se mude o horário, faça um horário mais adequado, e esse horário adequado, senhor Valmir, é depois das 18 horas, né? Essa é a proposta. Mas eu acho assim, como, novamente, eu deixo para a próxima reunião, né? Porque está esvaziado, depois pode dizer que tem poucos conselheiros. O conselho é deliberativo, doutor. É verdade. Então eu coloco em votação. Qual número tiver, qual número será atacado. É a maioria simples, né? Eu acho que agora nós poderíamos estudar o horário mais adequado, porque eu conversando com o secretário hoje pela manhã, a respeito da sua proposta, ela é aceita, não é? Mas nós precisamos considerar o seguinte, nós usamos hoje com os próprios da municipalidade, como esse auditório, e nós temos o horário dos funcionários, né, públicos e tal, poderíamos discutir e trazer numa próxima reunião o horário mais adequado. Faz a reunião na PEI, né, doutor? Se precisar, vai lá. Infelizmente vai agendar com antecedência e uma vez por mês, às 6 horas da tarde, eu acho que é uma vez por mês. Se fosse todo dia ou toda semana, mas uma vez por mês, dá para agendar com bastante antecedência. Os conselheiros se acham suficientemente esclarecidos a respeito da mudança do horário? Seria na quarta-feira à noite? Na quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite eu não posso, porque eu tenho reunião do Rotary que eu estou representando o Rotary. Mas é uma quarta-feira por mês. Às vezes é uma quarta-feira importante. Por exemplo, os jantares é na última quarta-feira do mês, que é o jantar festivo, que a gente se reúne. Aí eu não viria aqui. O problema é esse. Tem gente que não pode vir de manhã. É uma só quarta-feira. Quem faz isso, quem mais
na casa da senhora é fácil. Dá a palavra. É agendada a reunião, a senhora não marca nada por telefone. Essa mudança não vai impactar tanto não agora, mas podemos Roberto Calaveras, estou conversando aqui com o BNB, estamos dizendo o seguinte, que nós poderíamos aprimorar um pouco essa ideia de data da semana e horário para que contemplássemos, né, a maioria. Os né? conselheiros, eles podem, por e-mail, e aí se responderem, né? A gente vai sugerir algumas datas, que a gente pode mudar até o dia. Pode mudar até o dia. Conversando, Por exemplo, a podemos Neuza mudar não até o pode dia. na quarta, mas talvez ela possa na quinta. Isso, Então a gente muda isso. até o dia. quem sabe? Roberto Calaveras, conversaremos na sequência.